Olá! Mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocupam acesso a 2 empresas em Taquari. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Uma funcionária de uma farmácia foi assaltada e teve roubado um malote de aproximadamente R$27 mil no fim da manhã de ontem no centro de Encantado. De acordo com a Brigada Militar, ela foi rendida por 2 homens em uma moto preta na rua Duque de Caxias. O caroneiro desceu e com um revólver exigiu que ela entregasse o malote, que continha cheques e dinheiro, e seria depositado no banco. Os criminosos fugiram em direção ao bairro Fontana. O policiamento foi acionado, mas não localizou os responsáveis. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira no bairro Canabarro, em Teutônia. De acordo com a Brigada Militar, a colisão na rua Dom Pedro II envolveu uma moto Honda Bis e uma CG Titan, ambas emplacadas em Teutônia. As 2 ocupantes da Bis, de 21 anos cada, e o condutor da Titan, de 35 anos, foram encaminhados com escoriações para o atendimento no Hospital Ouro Branco. E 2 acidentes de trânsito foram atendidos pelo Grupo Rodoviário da Brigada Militar em 20 minutos. O primeiro acidente aconteceu próximo ao trevo de acesso ao Arroio do Meio, no quilômetro 78 da ERS 130. De acordo com os policiais rodoviários, a colisão lateral envolveu um Vectra, conduzido por um homem de 29 anos, que saía do bairro São José, e um Fiat Siena, guiado por um motorista de 42 anos, que acessava o bairro. Houve só danos materiais. O outro acidente foi um tombamento de um caminhão em Doutor Ricardo. Segundo o grupo rodoviário, o motorista de um Mercedes-Benz de 55 anos trafegava no sentido Doutor Ricardo Encantado quando perdeu o controle da direção em uma curva. O homem não ficou ferido e o trânsito também não ficou obstruído. O veículo foi removido e colocado à margem da rodovia. E uma gestante de 19 anos foi levada ao Hospital Estrela por precaução depois de um acidente de trânsito por volta das 6h30 da tarde desta segunda-feira, na altura do quilômetro 351 da BR-386, no bairro Imigrantes, em Estrela. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão lateral entre um Gol, que seguia no sentido interior capital, e um Chevette, que saía da rodovia para ingressar em Estrela. Ninguém ficou ferido. A caroneira do Chevette, Janaína Ferreira dos Santos, de 19 anos, foi encaminhada para realizar alguns exames no Hospital Estrela, depois de sentir dores no abdômen. Segundo os bombeiros, o Chevette teve danos em uma das portas, enquanto o Gol teve sua frente amassada. E o financiamento de campanha eleitoral é tema da última reportagem da série Reforma Política, produzida pela TV Senado. Veja com o jornalista Tiago Tibúrcio. O custo da última campanha eleitoral no Brasil, somando-se todos os gastos declarados pelos candidatos, foi de 5,1 bilhões de reais, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. As doações vêm de empresas ou partidos, pessoas físicas e do fundo partidário. Não é possível chamar de democracia um sistema cuja eleição custa centenas de milhões de reais. Tem que acabar com o marketing. No Senado, projetos de lei podem alterar o financiamento das campanhas. Um deles, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, proíbe doações de empresas. A autora da proposta explica. É correto que as empresas participem de projeto político, do processo político brasileiro, porque uma empresa é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física, não é uma pessoa que pensa, não é uma pessoa que fala, é uma pessoa que existe no papel. A política não, é formada por pessoas vivas. Outro projeto institui o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais. O fundo partidário seria reforçado com recursos do orçamento da União, com R$ 7,00 por eleitor inscrito. E o dinheiro seria distribuído aos partidos pelo TSE. Mas para este consultor legislativo,
proibir doações pode não ser efetivo. Eu acho que é melhor situar dentro da lei a campanha e tentar controlar, limitar, fiscalizar e dar transparência, publicidade, do que levar esse tipo de contribuição para a clandestinidade. E aí ela estará completamente fora de controle. Outros senadores defendem um modelo misto, onde, além do financiamento público, pessoas físicas também poderiam doar. Já temos hoje financiamento público, fundo partidário, tempo de televisão, com isenção fiscal, mas nós temos que somar isso, algo misto. O cidadão pode fazer doação, como acontece em vários países, e nós temos que corrigir também uma falha. Hoje é um percentual da renda bruta que pode ser doado. E isso é inconstitucional também, porque quem ganha muito pode ter uma influência maior e todos têm que ser iguais. O financiamento de campanhas não é discutido apenas no Congresso Nacional. Desde o ano passado, está no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade que pede a proibição de doações por empresas. A ação já recebeu voto favorável de 6 ministros e do relator. Agora depende do voto do ministro Gilmar Mendes, que pediu vista do processo e não tem prazo para devolvê-lo. Ao participar em fevereiro no Congresso de uma sessão sobre a reforma política e ser cobrado sobre o assunto por parlamentares, o magistrado comentou: devo dizer que a questão do pedido de vista será devolvida, o pedido de vista será devolvido oportunamente. Estou me debruçando sobre esse tema e temos muitos outros na agenda. Mulheres ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ocuparam nesta madrugada o acesso a 2 fábricas no bairro Coqueiros, em Taquari. O alvo é a Adama, que é produtora de defensivos agrícolas. De acordo com a Brigada Militar do município, o acesso às empresas estava bloqueado até a metade da manhã. As empresas ficam uma ao lado da outra. E conforme o policiamento, a invasão começou por volta das 4 horas da manhã, quando 10 ônibus chegaram ao local. Mais tarde, mais 10 coletivos também chegaram. A Brigada Militar calcula que cerca de 1.000 pessoas protestaram. Não há informações sobre danos ou pessoas feridas no local. E o governador José Ivo Sartori participa da abertura da Expo Direto 2015. Veja com a repórter Eliane Jensen. O governador José Ivo Sartori participou da abertura da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. No evento, Sartori destacou que a feira, uma referência na agricultura de precisão, mostra a importância do setor primário para o desenvolvimento do Estado. E revela que a agroindústria, o agronegócio, a agricultura familiar, pequena propriedade, todo tipo de produção, representa, na verdade, a sustentação econômica do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. É o produto interno bruto que garante a economia do Rio Grande e a economia do país. A abertura da Expo Direto teve a presença da ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que, junto com Sartori, visitou a Casa da Embrapa e o Pavilhão da Agricultura Familiar. Estar aqui no Rio Grande é fantástico, porque passamos as últimas semanas preocupados com o clima, fazendo reuniões ministeriais para avaliar as chuvas, ver a umidade do solo, com toda a instrumentalização da Embrapa, do IMET, e aí eu chego aqui anunciando uma super safra recorde. Isso demonstra que o período crítico da falta de chuva não coincidiu com o período crítico que a planta precisava da água. Então, graças a Deus, nós conseguimos superar, os produtores foram eficientes no período de plantio e isso pôde fazer com que essa safra fosse tão surpreendente. A Expo Direto segue até sexta-feira no Parque da Cotrijal. O Sicredi Região dos Vales realizou na última semana a entrega de mais um prêmio do Sicredi Seguro Vida. O sorteado foi o associado do município de Dois Lajeados, Roberto Facnello, que recebeu o valor de R$ 13.152. O agricultor, que há quase 15 anos é associado à instituição financeira cooperativa, pela primeira vez foi contemplado em um sorteio. Facnello foi premiado com a apólice número 49835, por meio do sorteio realizado pela Loteria Federal em janeiro.
A entrega do cartão simbólico ocorreu na sexta-feira. Este foi o segundo prêmio repassado para associados de 2 lajeados em menos de 6 meses. Recentemente, em dezembro, o Sicredi entregou R$ 23.480 para outro associado do município, também sorteado do Seguro Vida. De janeiro de 2013 a fevereiro de 2015, os seguros de vida e residencial já premiaram 13 associados do Sicredi Região dos Vales. Foram distribuídos mais de R$ 300 mil em prêmios na região. Os seguros de vida e residencial têm o objetivo de garantir a proteção dos associados e de seus patrimônios. A contratação dos produtos permite a participação em sorteios semanais. E acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. Infelizmente, escândalos de corrupção há muito tempo deixaram de ser novidade no Brasil. Independentemente de governo, independentemente de unidade da federação, União, estados, municípios e Distrito Federal, independente também de partido político, embora alguns deles ainda se autodefinam honestos e imunes a tais males, se bem que essa história a gente já ouviu e viu no que deu. Não passa semana sem que os noticiários divulguem alguma maracutaia em algum nível ou em alguma unidade da federação ou em alguma empresa do governo. Desvios acontecem nas verbas da saúde, educação, segurança pública, obras, eleições e tudo mais que se possa imaginar. E até em algumas situações que não se poderia sequer imaginar, eles surgem de vez em quando. Há 10 anos explodiu o escândalo das propinas nos Correios, logo apelidado de mensalão, porque o dinheiro era desviado daquela estatal para pagar propina mensal para que deputados e senadores votassem a favor dos projetos de lei que o governo enviava ao Congresso. Muitos outros menores se sucederam desde então, até que recentemente surgiu o escândalo da Petrobras. Até agora o maior de todos em termos de valores, não só no Brasil, como provavelmente em todo o mundo, pelo que noticiam alguns órgãos de imprensa daqui e do exterior. É só reunir interesses de empreiteiras, de funcionários corruptos e de políticos inescrupulosos que logo surge a receita para uma boa fraude, que quando descoberta resulta em um novo escândalo. É certo que tudo isso ainda depende de julgamento, mas o que se tem até agora de confissões, delações e documentos no caso da Petrobras já nos dá certeza de que não se está lidando com anjinhos, muito menos com criminosos amadores e muito menos ainda com políticos ingênuos que dizem ser absolutamente legais os financiamentos de suas campanhas. Mesmo quando a maioria dos recursos que receberam em doação tenha vindo exatamente de empresas envolvidas até o pescoço nas denúncias, como é o caso do presidente da nova CPI da Petrobras, recentemente instalada. É lógico que as doações podem estar de acordo com a lei eleitoral, mas o problema é a origem desse dinheiro, que, no meu entender, se é contaminada com propina e corrupção na origem, passa a ser ilegal também no destino. Sabendo que esses criminosos não vão desaparecer do dia para a noite e que existem várias outras estatais e várias outras fontes pagadoras na administração direta, como os ministérios, os governos estaduais, municipais e incontáveis programas de governo em todas as áreas, nunca se poderá saber com exatidão o tamanho da sangria de dinheiro público que vai para lugares diferentes daqueles para os quais foram originalmente destinados. Em dezembro do ano passado, o ministro Jorge Raggi, que estava no comando da Controladoria Geral da União, a CGU, disse que esta foi criada no início da década passada, pediu sua demissão. E nas suas manifestações de despedida, se pôde observar um certo sentimento de impotência, porque ele relatou que as estatais, para minha surpresa, estão fora do controle deste órgão, e porque é por elas que passa atualmente a maioria dos recursos para obras e serviços públicos. Pois o ministro Raggi foi substituído por Valdir Moisés Simão, ex-secretário executivo da Casa Civil, ou seja, ex-assessor íntimo da Presidente da República, que, na minha humilde opinião, torna, no mínimo, desconfortável a nova função desse ministro como sendo fiscal dos atos e das verbas de responsabilidade do Executivo. Não vou comentar a respeito da idoneidade desse cidadão, que, aliás, eu nem conhecia, mas acho que o governo poderia ter indicado para tão importante cargo alguém que tivesse o reconhecimento geral de uma vida pública íntegra e idônea, alguém que já tivesse demonstrado isso em suas atividades públicas ou funcionais anteriores, como, por exemplo, um ex-ministro do Supremo ou alguma figura que representasse uma garantia de isenção e independência, ao menos aos olhos do público em geral.
Do meu ponto de vista, ao indicar um assessor muito próximo da presidência e desconhecido da população, o governo pretende exatamente ter alguém mais fiel à presidência e ao partido do que propriamente à nação e à finalidade para a qual foi criada a CGU. Porque, segundo a definição da página do órgão na internet, abre aspas, consiste nas atividades relacionadas à apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos e à aplicação das devidas penalidades. Vamos ver o resultado dessa opção nos próximos anos ou meses. Até a próxima. Em projeto de lei enviado para apreciação da Câmara de Vereadores, o governo de Lajeado pleiteia autorização legislativa para firmar convênio com a APAI. O objetivo é fazer o repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. O valor do repasse à APAI em 2015, dividido em 12 parcelas, seria de R$ 358.148 e, caso se efetive, deverá ser utilizado em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Outro projeto de lei propõe o repasse de auxílio financeiro de R$ 22.000 ao Sindicato do Comércio Varejista de Lajeado, Sindilojas, destinado à realização do Reload 2015, evento de capacitação com palestras a ser realizado no dia 26 de março em Lajeado. Como contrapartida, a entidade disponibilizará 6 passaportes para os servidores do município de Lajeado para participarem do Reload 2015. No mesmo projeto, o Executivo propõe um repasse de R$ 10.000 ao Sindilojas para custear despesas de participação do município de Lajeado no projeto Atitudes Vencedoras 2015. Já outro projeto de lei propõe o repasse do recurso financeiro de R$ 25.000 à Sociedade Lajadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente, a SLAM, a unidade conhecida como Lar da Menina. Os recursos são oriundos do Banrisul Cartões e seriam destinados a cobrir despesas de capital referentes ao projeto de cobertura da quadra poliesportiva e salas de oficinas. E a presidente Dilma Rousseff defende a liberdade de manifestação pacífica. Veja na matéria da NBR. Eu acredito que o Brasil tem uma característica que eu julgo muito importante e que todos nós temos de valorizar, que é o fato de que aqui as pessoas podem se manifestar e tem espaço para isso e tem direito a isso. Eu sou de uma época que a gente se manifestasse, fizesse alguma coisa, acabava na cadeia, podia ser torturado ou morto. O fato do Brasil evoluir, passar pela Constituinte de 88, passar por processos democráticos e garantir o direito de manifestação, é algo absolutamente, eu diria, valorizado por todos nós, que chegamos à democracia e temos de conviver com a diferença. O que nós não podemos aceitar é a violência. Qualquer forma de violência nós não podemos aceitar, mas manifestação pacífica, elas são da regra democrática. O ano de 2015 chegou e com ele grandes surpresas e desafios. Não podia ser diferente com os grupos da terceira idade. É hora de recomeçar, encontrar os amigos e com eles compartilhar momentos de alegria e integração. Com este objetivo, a coordenação dos grupos da terceira idade de Travesseiro agendou para a próxima semana 2 encontros. No dia 17, encontro com o grupo Flor da Serra de Três Saltos Alto. Dia 18, encontro com o grupo Sempre Jovens da Barra do Fão. E a produção de grãos deve atingir 198,5 milhões de toneladas no Brasil. Veja na matéria da repórter Ana Gabriela Salles. A produção de grãos no Brasil, na safra 2014-2015, está estimada em 198,5 milhões de toneladas, 2,6% a mais que na safra anterior. Os números são do 6º levantamento divulgado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, nesta terça-feira. A soja apareceu com destaque. Mesmo com os problemas climáticos enfrentados em janeiro, a produção ainda foi superior à da safra passada. O incremento deve ser de mais de 7 milhões de toneladas. Ainda de acordo com o levantamento da Conab, a área destinada ao plantio de grãos deve ser praticamente igual à da safra anterior, de cerca de 57 milhões de hectares. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E dentro das comemorações do 23º aniversário de emancipação política administrativa de Travesseiro, o grupo da terceira idade Rosa Branca de São Miguel realizou o seu baile anual. Foi uma tarde de muita integração entre 20 grupos da terceira idade reunidos para fazer a sua festa. A oportunidade foi entregue a todos os reis e rainhas dos grupos da terceira idade do município uma faixa nova, simbolizando uma nova vida, uma nova caminhada de integração e de muita alegria. A música contagiante da banda Renovação levou os idosos para a pista durante toda a tarde. E cerca de 280 mulheres do meio rural e urbano do município de Itapuca participaram na tarde da quinta-feira do primeiro Encontro Municipal de Mulheres. As atividades foram realizadas no Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo de Itapuca. De acordo com a extensionista social da Emater, Kelly Schaefer, o encontro objetivou, além de confraternizar e celebrar o Dia Internacional da Mulher, fortalecer a união das mulheres. Entre as atividades da tarde de integração, foi realizada uma palestra que abordou o tema Autoestima Feminina na Organização Rural, ministrada pela extensionista social da Emater de Segredo, Lisandra Mergen. Também foi realizado o sorteio de presentes obtido por meio de doações de apoiadores do evento, distribuição de brindes às mulheres presentes e um coquetel oferecido pelo Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS. As mulheres ainda receberam cuidados com a colaboração de 2 salões de beleza que fizeram penteados e maquiagem nas homenageadas da tarde. Vacinas contra o HPV já estão disponíveis para meninas de 9 a 11 anos. Veja com Leandro Alarcon. O Ministério da Saúde vai disponibilizar 36 mil salas de aplicação da vacina em todo o Brasil. A gerente de imunização do Distrito Federal explica que é importante os pais terem em mãos a documentação necessária na hora de vacinar as crianças. Os pais devem levar a caderneta de vacinação e um documento para que a gente possa pegar as informações necessárias, porque caso ela não retorne para tomar a segunda e terceira dose, a gente tenha como buscar essas meninas. Para estar totalmente livre da doença, é preciso tomar 3 doses da vacina. A segunda dose é aplicada 6 meses após a primeira. E a terceira e última vacina é aplicada 5 anos após a primeira dose. O HPV é transmitido pela relação sexual. Nas mulheres, ele pode causar o câncer do colo do útero. Por isso a vacinação é tão importante. Mas esse é apenas um de uma série de cuidados que a mulher deve adotar. É uma forma de prevenção da doença, mas nós temos também o exame, que todos nós conhecemos como Papa Nicolau, que deve ser realizado sempre, a partir do momento em que as mulheres iniciam a atividade sexual. Segundo o Ministério da Saúde, o grupo que vai ser vacinado neste ano, junto com o grupo de 11 a 13 anos que foi vacinado no ano passado, representa a primeira geração praticamente livre do risco de morrer de câncer do colo do útero. E a comunidade de Lajeado poderá conferir no dia 24 de março a apresentação do espetáculo Maravilhosas e Grávidas, do grupo Curto Arte. A peça, promovida pelo Arte Sesc Cultura por Toda Parte, está programada para as 8 da noite no Centro Comunitário Evangélico, na Rua Carlos von Koseritz, número 88, e os ingressos têm valores entre R$ 7 e R$ 20. Depois de muitas histórias engraçadas, agora elas estão grávidas e, junto com seus maridos, vão enfrentar esses momentos de ansiedade, dúvidas e surpresas, tudo isso com muito bom humor. O espetáculo tem 55 minutos de duração e a classificação etária é livre. Os ingressos estão disponíveis na unidade do Sesc Lajeado, na Rua Silva Jardim, 135, e custam R$ 7,00 para os comerciários e dependentes do cartão Sesc Senac, R$ 10,00 para empresários e dependentes do cartão Sesc Senac, meia entrada entre estudantes, idosos e convênios e R$ 20,00 para o público em geral. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3714-2266. E veja como será esta quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo de volta ao Redação Informativo, trazendo as informações do clima, da região e do Rio Grande do Sul. E nesta quarta-feira, uma grande massa de instabilidade ainda tem força sobre o estado.
Especialmente na metade norte, podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nas outras regiões, o tempo vai limpando ao longo da quarta-feira. As temperaturas também ficam estáveis. De manhã um pouco mais fresquinho e à tarde calor de até 35 graus em algumas regiões. Vamos ver agora como fica o clima aqui no Vale do Taquari. Em Lajeado, o dia amanhece com muitas nuvens, nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima prevista para quarta-feira é 18 graus e a máxima chega aos 28 graus. Na cidade de Imigrante pode ter chuva ao amanhecer, mas essa instabilidade ao longo do dia vai reduzindo, mas sol não aparece não. A quarta-feira começa com 18 graus e a máxima chega aos 26 em Imigrante nesta quarta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Eu, é claro, espero por você. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 10 de março. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos amanhã às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.